Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de apresentação dos professores do curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Condo, sou subcoordenador do curso e essa série tem como objetivo com que os alunos possam conhecer melhor os nossos professores e também as suas áreas de pesquisa. Hoje a gente conta aqui com o professor Alexandre, que é professor aqui nosso do departamento, professor do curso de Física também. E o professor Alexandre Magnus, na verdade, eu quando falo Alexandre, dá até vontade de falar Vossa Excelência nesse momento. Professor Alexandre, quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Ô, meu caro, boa tarde a você, às pessoas que vão acessar esse vídeo. Antes de tudo, eu quero te agradecer e te elogiar por essa iniciativa muito boa de apresentar o que a gente faz, né, na universidade, em particular no departamento de Física. Eu vou falar então um pouco sobre mim, basicamente sobre a minha carreira, né? Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em 97, me graduei em Física, depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e em 98, e depois eu fiz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui, portanto, em Florianópolis, de 2000 a 2004, quando eu defendi o meu doutorado. A partir daí, então, eu trabalhei como pesquisador pós-doc na Universidade de Coimbra, se for contar todo o período, por 5 anos. Voltei para o país como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Curitibanos, desde 2010 até 2015, e estou no departamento desde o início do final de 2015, 2016. Minhas áreas de pesquisa, as áreas a área com que eu trabalho é física nuclear, né? Os meus interesses dentro dessa área. Então, vou apresentar aí para vocês. Alexandre, você é um bom exemplo, né, da qualidade dos professores que a gente tem aqui no departamento, né? Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem larga experiência aí na área de pesquisa, inclusive também dando aula, né? Começou lá em Curitibanos, na UFSC. Foi ex-aluno aqui do curso, né? Bem antes de eu aparecer aqui na UFSC. Muito obrigado por ter aceitado participar desse nosso programinha de apresentação dos professores, Alexandre. Você, Alexandre, é o nosso segundo professor que vai apresentar a área teórica aqui para a gente, tá? Primeiro foi o professor Lucas, agora a gente tem o professor Alexandre. Então, desbravar um pouco mais essa área que é física teórica. É física teórica ou é física teórica, né? Se é física nuclear teórica, sim. Tá, porque tem uma discussão com relação ao pessoal que é de computacional, se há uma parte experimental nisso. O Alexandre, você então trouxe para a gente uma apresentaçãozinha com o teu trabalho, né? Um pouquinho de divulgação. Vamos para ela? Bom, eu só queria antes dar uma prévia de como vai ser para que você saiba o que esperar, né? Como a intenção era que apresentássemos a mim e ao que se faz dentro da universidade e em particular na minha área, eu fiz uma primeira parte que é devotada ao público em geral, a estudantes do secundário, enfim. E depois uma segunda parte que é mais específica, com o intuito de que os nossos alunos de física, em qualquer lugar que estejam vendo, tenham uma ideia de como seria, com que vão lidar, né? Caso venham aí, fica o convite, naturalmente, a trabalhar com essa área, certo? Então, é uma apresentação mista, híbrida, e que, inclusive, aparece em 2 línguas, porque, afinal, a língua franca atualmente da física é a língua inglesa, né? Então, ela está dividida dessa forma.
Então tá, então vamos lá? Vamos lá. Então tá já. Então tá, eu aqui coloco aqui em resumo as aulas que eu tenho, as áreas que eu tenho interesse, não é? Aí para essa apresentação e que eu agradeço a oportunidade de fazer. Aí antes de tudo, eu gosto de mostrar, fazer uma questão, na verdade, o que é física nuclear, que as pessoas falam, não é? Mas bom, naturalmente a gente fala de núcleos, né? Os núcleos dos átomos. Então aqui está uma ligeira comparação em escala, o que seria um átomo e lá dentro que é o núcleo. Ele é muito pequeno, né? Realmente muito menor do que o átomo. E a gente pergunta assim, tá, o que mantém os elétrons na eletrosfera ao redor do núcleo é a força de curva, né? É a força eletromagnética. Mas o que mantém o núcleo coeso? O que mantém as partículas do núcleo como partículas do núcleo, né? Então, a resposta, o que a gente entende como a força que une os nucleons, como assim são chamados, é a força forte, né? É claro que quando a gente trabalha com física nuclear, a gente não consegue descrevê-la só com a força forte, né? A gente descreve através de todas as outras forças. Mas aqui eu ponho um quadro comparativo das magnitudes. Então, se a força gravitacional tem magnitude 1, a força forte tem 10 elevado a 38 vezes, 10 elevado a 38 vezes maior do que a gravitacional, né? Depois vem a eletromagnética, bem conhecida, e a força fraca, não vamos entrar em detalhes, mas faz parte, a gente necessita dela para a nossa descrição. Então, essa a força gravitacional acaba ficando apagada nessa história, né? A gente não negligencia ela na maior parte dos modelos que se trata em física nuclear. Então, por que serve a física nuclear? Como é que ela está no nosso dia a dia, né? Claro, a datação radioativa é uma das coisas que vem à mente, talvez não seja a primeira. Eu coloquei aqui para a gente usar um dos detalhes posteriormente. Então, ela é baseada no princípio da meia-vida dos elementos radioativos. A gente sabe que os elementos radioativos decaem a partir de certo momento, e a partir disso a gente consegue, sabendo que os seres vivos, quando estão vivos, naturalmente se alimentam de alguma coisa na cadeia alimentar que tem o carbono 14, e quando ele morre ele para de ingerir, então esse conteúdo de carbono 14 só decai. A partir daí a gente consegue datar fósseis, etc. e tal, né? Na medicina, né, tá muito nítido que a gente precisa disso a todo momento. A gente tem aqui uma figura de um scan tipo PET, através de pósitrons, né? Bota aqui um detalhezinho como é que o pósitron consegue descrever para a gente, que a gente interpreta, né, como é que são os detalhes daquele tecido em que ele está. Ele aqui não está exatamente o isótopo que se põe, né? Geralmente é o iodo que decai em oxigênio, mas enfim, a questão toda é que um próton se transforma num nêutron através de um decaimento e sai, entre outras coisas, um pósitron, certo? A partir daí ele interage e conseguimos ver, escanear os tecidos, né? O que mais que a gente usa? Em que mais que a gente usa a física nuclear? Claro, que a energia nuclear, né? Várias coisas vêm à mente quando a pessoa fala em física nuclear. Essa é uma delas, naturalmente. Então, ela está muito presente no nosso dia a dia, conservação de alimentos. Esse é um alimento irradiado, né? Isso a gente olha, parece que é uma coisa que foi simples, como jogar um conservante, não é.
né? Existem aparatos enormes, galpões subterrâneos, onde isso tem que entrar, e o princípio de funcionamento, basicamente, é que a radiação muda a fisiologia dos micro-organismos lá dentro e evita a proliferação deles, né? Então está aqui uma das coisas que a física nuclear está muito presente no nosso dia a dia, certo? Claro, para isso a gente tem que entender os núcleos, mas ele não está, a física nuclear, ela não está só nos núcleos, né? Quando a gente vê uma estrela brilhando no céu, e se pergunta por que ela brilha, né? Ela está queimando um combustível, mas não é uma combustão como fogo, né? Uma combustão química, combustão física. E o que é uma estrela? Uma estrela é um corpo massivo, né? Emite luz, né? E a pergunta que a gente se faz é por quê? É aí que entra a física nuclear. Então eu mostro aqui um pouquinho do que seriam os berços das estrelas, quer dizer, a poeira nuclear, desculpe, a poeira que está aí vagando no universo. Ela pode se formar, por alguma razão, uma zona mais densa, uma perturbação qualquer, faz com que vá se adensando em algum local, como se fosse um mingau que se encaroça, e ela começa a atrair outras partículas. E aí, sim, a gravidade desempenha um papel relevante. Tá? E aí a gente tem a protoestrela, coloco aqui mais um exemplo para a gente ver, né? Dou um exemplo de temperaturas das estrelas que a gente trata, e a massa, 3,5 massas solares, né? Então, 3,5 massas solares. E a gente se pergunta, tá, a estrela aí você está mostrando o nascimento, mas e aí ela fica para sempre? Não, né? Uma estrela morre, ela tem um ciclo de vida, certo? Ela pode se transformar numa anã negra, um buraco negro, uma estrela de nêutrons. Então aqui mostra esse quadro famoso aí, a gente consegue por várias fontes, não citei a fonte, mas você pode ter o desenrolar da história de uma estrela de várias formas, né? E o que determina em que ela vai terminar é uma série de fatores que é o nosso objeto de estudo, né? Então, basicamente depende da massa da estrela e a evolução disso, qual é o mecanismo pela qual ela pode se transformar ou numa anã, ou numa estrela de nêutrons, ou um buraco negro, né? Que é um dos objetos mais famosos aí da época recente. Isso é física nuclear. Para isso eu preciso entender como é que funciona, e essa é a tarefa de um físico. Por isso a gente precisa de modelos que descrevam, né? Aí, claro, a gente quer saber como nasce, como morre, por que emite luz, tudo isso faz parte do mecanismo que é descrito pela física nuclear, né? Então, é um assunto bastante interdisciplinar, a gente precisa de vários assuntos que são de domínio da física, né? Aqui eu descrevo em brevidade que a gente vai juntando temperatura e energia cinética naquele aglomerado de poeira cósmica, né? E o que acontece? Bom, aí quando você tem uma temperatura relativamente grande, temos que lembrar que a gravidade, a energia gravitacional foi transformada em energia cinética, você começa a fundir as partículas. Eu, de propósito, deixei aqui como herança da época em que eu trabalhei em Portugal, né? A maneira como se fala lá, que é deuterão, protão, neutrão, uma herança daquela época. E você começa a formar elementos, cada vez núcleos maiores, e naturalmente que pela necessidade de você ter neutralidade elétrica, você tem também mais elétrons, ou seja, você vai criando os elementos a partir daí. Então, tem as cadeias, aqui, não vou entrar em grandes detalhes, mas nessas cadeias a gente pode ver que os elementos começam a se formar, cada vez mais pesados, né? E aí você faz os elementos químicos, ou melhor,
o universo faz, através da evolução das estrelas, né? E a gente se pergunta assim, tá, até quando isso vai acontecer, né? Então, enquanto nós tivermos aí combustível de hidrogênio, aqui a gente procura abordar uma questão importante, né? A gente tem aí 10 bilhões de anos, né? E com a idade do Sol ainda tem uma boa quantidade de combustível, então a gente não precisa se preocupar, ainda vai ter Sol aí por muito tempo, né? E depois disso, bom, espera-se que aqui a gente está nessa linha azulada, roxa, a gente vai ter uma gigante vermelha e depois ela vai se transformar numa anã branca. O Sol vai se transformar numa anã branca. E geralmente as estrelas que têm mais ou menos a massa solar têm esse destino, né? E como eu disse a você, as massas maiores podem ter outro final, que é o colapso. Esse colapso é um assunto de grande interesse na atualidade, porque juntarem-se os modelos, modelar a física por detrás disso, o mecanismo, compreender esse mecanismo de forma completa, inclui você poder simular esse mecanismo, correto? Quando você tem uma compreensão completa de um mecanismo, você simula e ele tem que representar a realidade, né? E até hoje não se conseguiu isso, mesmo os maiores centros com grandes recursos computacionais, certo? Então, é um assunto de grande interesse no momento e quente, literalmente, né? Porque a estrela, no seu colapso, tem muita temperatura. Então, você pode ter aí esses dois destinos aí para a estrela, né? Buraco negro. A gente se pergunta assim, tá, buraco negro, como é que você sabe que existe um buraco negro? Né? Foi só uma invenção? Né? Se a gente não vê se ele é absolutamente negro, então como é que a gente sabe que ele existe? Né? Então, a gente vê por inferências indiretas, e é assim, basicamente, que a gente vê com todos os objetos, sobretudo os compactos. Né? Se tem alguma coisa orbitando, a gente vê que está orbitando em torno de alguma outra coisa. E se a gente sabe a massa desse objeto que orbita, pelos detalhes indiretos a gente consegue estimar a massa do buraco negro. Né? Isso a gente fala que um buraco negro tem uma massa infinita, mas isso aí é uma definição idealizada, né? Obviamente que eles têm em torno de 15 massas solares, é o que se espera aí. E as estrelas de nêutrons? E quando ele não termina, e quando ele não acaba num buraco negro? Pode terminar numa estrela de nêutron. Né? Uma estrela de nêutron é um objeto compacto. Né? Não é à toa, a gente faça uma comparação aqui, que uma colherada dessa matéria pode pesar 1 bilhão de toneladas. Né? Então, é um objeto compacto, realmente compacto. Né? Por que a gente dá o nome estrela de nêutrons? Bom, a gente tem aqui uma captura eletrônica, como se chama na área. Você tem a transformação de um próton e de um elétron num nêutron mais um neutrino. Né? Então, esses são os processos de transformação que a gente tem, tanto na física nuclear de núcleos, né, quanto nas estrelas. As estrelas, a gente não consegue descrever o comportamento de uma estrela se a gente não considerar esses equilíbrios. Né? Aí você fala assim, tá, tudo bem, você quer descrever estrelas e o qualitativo está ali, mas e agora os números? Como é que você consegue números? Olha, os números dependem de modelos que são bem mais sofisticados, bem mais complexos. Mas, para a gente não desencorajar o pessoal que está curioso para fazer um cálculo estimativo, simples, né? Eu mostro aqui uma maneira bastante encorajadora. Né? Em vez de ser essas lagrangianas, com essas expressões aqui todas,
que vão dar para você um panorama das partículas exóticas, etc. e tal, né? Você possa ficar eventualmente maluco, né? Tem uma outra maneira que a gente pode aproximar para fazer uma espécie de uma brincadeira. A gente pode usar uma forma chamada forma semi-empírica de massa, né? Como é que funciona? A gente sabe que a massa de um núcleo é menor que as massas separadamente de seus constituintes, né? Ou seja, eles estarem juntos aparentemente dá menor massa, de fato dá menor massa, não é aparentemente. O que acontece com esse restante aí, né? Isso aí se transforma em energia, ou significa energia, equivalência massa-energia, né? Então, se a gente quer juntar o núcleo, a gente paga energia que é chamada energia de ligação. Então, vai aqui uma fórmula bastante simples, que é a fórmula Weizsäcker, ou semi-empírica de massa, para você calcular quanto é que custa para juntar um conjunto de nucleons, prótons e nêutrons. Você tem um termo de volume, termo de superfície, o termo de Coulomb, né? Termo de simetria. Você ajusta as constantes para que dê certo com, por exemplo, um núcleo, talvez um núcleo de chumbo, né? Que tem menor efeito de superfície, e aí você consegue definir essas constantes, é o que, quando o aluno de física, já estamos aí, mais no interesse do aluno de física, vai estudar, você pode chamar de condições de contorno, né? Você define essas constantes e você chega a algo do tipo a quantidade de nêutrons que você tem com esses resultados e, consequentemente, estimar o raio de uma estrela, tá? Olha, claro que aqui eu passo de maneira mais abreviada, né? Mas esse cálculo é bastante simples, dá para ver, né? E você chega a um valor onde você fica muito mais feliz, né? E não precisa adentrar por todas aquelas lagrangianas, certo? E todas as equações que dali decorrem, certo? Mas é claro, é um cálculo aproximado, embora que seja bastante animador aí as concordâncias numéricas, né? Agora, se você quer ver em mais detalhes o que se espera ser uma estrela de nêutrons, você não pode ficar só com a fórmula semi-empírica de massa, né? Porque, como se vê, uma estrela de nêutrons tem várias camadas, como a gente chama, né? E esperava-se, quando eu digo esperava-se, porque recentemente já se comprovou que as estrelas de nêutrons têm a matéria de quark dentro delas, conseguiu ser recentemente, faz poucos dias, né? Então é mais complexo do que simplesmente um grande núcleo, né? Como aquela forma aproximada ali supõe. Então a gente precisa estudar mais. Aí como é que a gente sabe tanto assim de estrela? Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Por que as Diga. estrelas de nêutrons são chamadas de estrelas de nêutrons? Pois é, então, porque dentro daquela realidade das estrelas de nêutrons é propício acontecer a captura eletrônica, certo? Um próton se funde com, entre aspas, né? E as condições permitem que um próton e um elétron transformem-se, né? Tenha como resultado daquela interação um nêutron e depois um neutrino. O neutrino a gente sabe que é um cara que não gosta de interagir com ninguém, né? Ele atravessa tudo e vai embora, né? E ela então fica muito rica em nêutrons, Tá. assim como toda a matéria dos núcleos, né? Tá. São chamadas realmente ricas em nêutrons, né? Então como é que a gente sabe tanto assim? Olha, a gente não sabe tanto assim, mas o que a gente sabe é inferido, né? Então, por exemplo, as binárias, né? Elas emitem raio-x, sobretudo do disco de acreção, isso é
é uma área de especificidade de outra área, mas a gente sabe que é o que acontece, né? Então aqui a gente tem uma binária de uma estrela de sequência principal, é uma estrela muito comum, né? Uma das mais numerosas, e essa azul aqui orbita em torno de uma estrela de nêutrons, que é essa menorzinha aí, e que tem uma espécie de disco, uma espécie não, é chamado disco de acreção. Então a matéria vai, quando entra ali, irradia, né? Ó, você vê a matéria transferindo, ela pode irradiar também. Isso também pode acontecer com buraco negro. Quando você tem uma binária com buraco negro, você não vê essa parte aí menor, né? essa estrela branquinha, e em vez de ser um buraco negro, você vê que está irradiando. Tá? Então, isso é uma inferência indireta do que a gente pode ver. Né? Então, aqui você tem uma animação aí, né, de uma binária. Nesse caso, elas foram transferindo matéria e vão se fundir. Acontecem as condições em que acontece uma supernova. Né? Nem sempre se vê uma supernova através de uma binária, mas enfim, pode acontecer. Então, como eu estava dizendo para você, a gente tem muito detalhe, muitas coisas que a gente tem que melhorar nos modelos para descrever a parte mais fina. Né? O que nos diz isso são as simulações. Nós estamos ainda escrevendo de maneira um pouco grosseira a física nuclear das estrelas. Por quê? Ora, nós aqui temos, quando eu digo aqui no planeta Terra, né, laboratórios de colisões os mais avançados que nós conseguimos. Mas as condições extremas que se conseguem neles ainda não se aproximam das estrelas. Né? Há nuances que ainda de fato não conseguimos ver. Certo? Você consegue em aceleradores, né, ou colisores de partículas, ou em estrelas. Vamos lá, essa aqui, as colisões, são a parte que a gente tem mais acesso. Né? Aqui você está vendo a colisão entre dois núcleos de ouro. Ó. Então eu vou fazer ele maior aqui e vou passar mais devagar. Observe que antes da colisão nós só tínhamos aqui, isso é uma figura artística, né, esquemática, nós só tínhamos as bolinhas brancas e vermelhas, certo? Depois, quando houve impacto, você vê várias outras cores. Vamos trocar de novo para ter uma visão mais seletiva. Então, aparecem ali, isso foi feito em 2004, né, nos Estados Unidos. Curiosamente, esses personagens aqui, pintados aí de verde e amarelo, são criaturas estranhas. Né? O fato é assim que se chama, ou seja, por um curto intervalo de tempo, poderia ser o que se chama de partículas exóticas, né? A gente chama de possuidor de componente estranha, né? E elas não existem na natureza de maneira no núcleo, né? De maneira estável, né? Só nas colisões e são efêmeras. Né? Agora, as condições que há nas colisões e ainda mais extremas, espera-se ver nas estrelas. Então, nós, quando vamos tratar de estrelas, temos que considerar a hipótese de que essas figuras aí exóticas estejam presentes permanentemente. Aí a colisão. Aí depois você tem várias estrelas, e aí a gente não pode ir lá. Né? Não é, uma estrela é alcançável esse ponto de vista mecânico. Então, aqui está um grande telescópio. Esse aqui é na Universidade de Manchester. Eles são realmente muito grandes, tem vários no mundo afora, né? E captam aí os sinais que vão ser interpretados. E aqui você tem também o interferômetro para detectar ondas gravitacionais. Curioso, porque quando eu peguei essa figura, esse interferômetro já estava em operação, mas não tinham sido detectadas ondas gravitacionais ainda. Né? Então, você vê aqui dois braços em L, 40 graus, para que quando se passe uma onda gravitacional, possa-se ter uma ideia
das dilatações assimétricas que cada um dos braços vai sofrer e conseguir calcular, aí, primeiro identificar, né, as ondas gravitacionais e depois estudar. Aqui temos um detector de ondas gravitacionais esférico, né? A ideia é sentir, entre aspas, deformações aí nessa esfera aí, né? Agora eu começo a falar um pouco dos meus interesses de pesquisa atuais. Bom, são alguns, são vários, eu vou citar alguns, mas para ter ideia, sobretudo agora, talvez mais para o aluno que esteja interessado realmente numa área de pesquisa, ter uma ideia de como é que seria. Posso te fazer uma pergunta antes de você entrar nessa parte da pesquisa? Claro. Naqueles detectores lá, você mostrou o LIGO, né, que é o detector de ondas gravitacionais, que é um interferômetro, basicamente, né? Isso, exatamente. Ele já detectou onda gravitacional, é a onda gravitacional criada por uma estrela binária, né? Ou é de uma estrela de nêutrons? Olha, eu creio que tenha sido de uma supernova. De uma supernova. Tá? Sim, eu confesso para ti que eu não tenho esse detalhe, mas eu creio que tenha sido de uma supernova que aconteceu algures no universo, e porque são os eventos que de fato trazem aí uma quantidade, uma intensidade maior, né? A produção da onda gravitacional, ela não é um caso tão simples de acontecer, né? Assim, que a gente consiga detectar, ela tem que ser criada por um evento gigantesco, né? Uma supernova, uma colisão de alguma coisa que perturbe o espaço-tempo, imagino. Exatamente, é isso mesmo, tá certo. Inclusive, uma das maiores dificuldades das pessoas que trabalham na detecção disso é justamente garimpar o sinal, né? Assim como do dia a dia dos astrofísicos, né? Você separar o que é sinal de ruído é muito difícil, né? E sobretudo porque é um evento que traz sinais muito fracos, né? Então ela precisa de algo como uma explosão mesmo de matéria, leia-se uma supernova, né? O que acontece no universo, né? Ainda Creio que nesse seja de tópico, supernova. o outro detector que você mostrou, que é o detector esférico. Esse aqui. Isso, esse é o detector da USP, o Mari Creio que Schember. sim. Isso, exatamente. Ele tem outro também, é isso mesmo. Eu aqui não Esse ponho detector, muito ele detalhe. detecta são vibrações não sei o nome direito, mas são essas vibrações quadrupolares, eu acho, na alteração da esfera mesmo, né? A minha pergunta com relação a isso, eu venho vendo esse detector sendo montado na USP já fazem alguns anos. Ele funciona? Eu creio que na época em que foi instalado, sim, essa figura já é bastante, esses aparelhos são bastante obsoletos, né? Esses dois, essa esfera aqui e um outro de braço menor que não mostro aqui. Creio que já seja de uma importância histórica. Assim. Eu mostro para o aluno ver como é que é o princípio de funcionamento da, da, da detecção de ondas gravitacionais, mas confesso para ti que eu não tenho esse detalhe, se ele ainda está em operação, né? Mas ele foi importante é importante na concepção do princípio da detecção das ondas gravitacionais. Isso aí é uma boa sugestão para a gente ver, né, se ele ainda está em operação, porque de fato os outros são bem maiores, o LIGO e o Virgo são bem maiores do que esse, e, portanto, naturalmente mais sensíveis, né? Isso é uma questão realmente de dimensões, visto que a gente precisa de intensidade das ondas gravitacionais. Obrigado, Certo? Alexandre. Eu vou deixar você continuar. Certo, isso, ótimo. Que bom que você pergunta. Eu também esses detalhes gostaria de saber, vou analisar.
vou estudar isso aí. Mas em relação ainda aos modelos, né, que a gente precisa para descrever a física nuclear sob condições extremas, ela, como eu te disse, ela ainda está sendo buscada, né? Os detalhes, a gente tem modelos que descrevem muito bem os núcleos, todos os núcleos conhecidos, né? Bastante bem, mas o problema é quando você sai das condições, vamos dizer, terráqueas, né? Então, quando você chega a condições extremas, e para isso, para a gente melhorar esses modelos, a gente tem que realmente buscar os sinais, não só os resultados de colisores cada vez mais energéticos, mas também das estrelas, né, elas próprias. Então, aqui, como eu prometi, eu falei que ia fazer uma parte que é para os alunos, essa parte aqui é para os alunos verem como é a rotina, o dia a dia, vamos dizer assim, né, de alguém que vai fazer pesquisa, sobretudo em física nuclear teórica, né? E como eu disse para você, e digo aos alunos, né, você já sabe disso, há uma necessidade da qual não há como escapar, que é de aprender, de forma instrumental, pelo menos, a língua inglesa, porque é a língua franca na atualidade, né? Já foi o latim, já foi o francês, mas atualmente é o inglês. Então, eu deixei os slides da maneira como foram feitos, né, para apresentação em congresso, para que as pessoas vejam, os alunos sobretudo, como é que se faz, como é que é o dia a dia, né? Então, aqui eu trato sobretudo da crosta, tá? Jorge, a boa parte da informação, na verdade, toda a informação da estrela passa através da crosta. Então, compreender como é que ela é, como é que a informação vai interagir, portanto, com a crosta, é muito importante, né? E é nisso que eu estou interessado. Então, a gente vai procurar aplicar isso aí nas condições que se encontram na crosta, né? Aí aqui eu já mudo aí a língua, né? A motivação. Como é que são os objetos compactos? Já dei uma prévia ali, mas a gente dá uma olhada de novo. Por que estudar a crosta? E o que acontece com o seu modelo quando aparecem novos dados experimentais, né? E a cada dia é isso que se busca, é nisso que se investe muito, inclusive, a melhoria dos experimentos, a obtenção de dados, né? Então, a gente acha que tem um núcleo muito duro, né? Tem camadas intermediárias, tem uma espécie de atmosfera, né? Que fica acima da crosta, né? A atmosfera seria matéria cristalizada, enfim, né? E em torno de 12 quilômetros de tamanho. Aqui eu mostro que os componentes da crosta em evolução de densidade. Então, esse lado esquerdo aqui, desculpa, o lado direito é a parte mais densa, né? Então, eu localizo isso melhor na estrela depois, quando eu faço uma colocação, uma geometria mais adequada para a gente entender isso aí, ó. É como se ela apontasse aqui para dentro, então está crescendo em densidade, certo? Aí você tem aqui o que é esperado, que se espera, como se espera que seja uma estrela de nêutrons, né? E eu estudo aquela faixa que está ali colocada nessa parte aqui que eu tenho interesse, né? Então, se a gente olhar aqui, tem uma diferença entre a parte mais interna e a parte mais externa, que a densidade aumenta à medida que vai para baixo, certo? Então, você vê que as coisas são diferentes. Como é que são diferentes? Né? Então, essa questão aqui abordada, eu não vou em muitos detalhes, eu só gostaria de lembrar que os modelos precisam de informações, mas melhorar a sua descrição, né?
Então aqui mostra um filme do que seria uma supernova. Parece que ele passou meio rápido, talvez por causa da software. Isso. Aí ele ejeta uma quantidade enorme de matéria, né? E fica um carocinho bem pequeno lá dentro. Eu pus o vídeo aqui porque eu falei de supernova e eu não tinha mostrado ainda um vídeo de supernova, né? Esses vídeos você pode achar, né? Então, como é que você pode modelar, né? Aí que entra modelar de maneira mais detalhada, né? Você tem modelos chamados modelos efetivos, onde você vai escrever tudo a partir da Hamiltoniana, que é obtida com aqui parâmetros mais experimentais, mais fenomenológicos, são chamados de modelos fenomenológicos, né? Ou você pode fazer uma abordagem relativística, ou seja, aquela covariante, né? Então você está vendo aqui que existem campos, né? Precisa fazer mais cálculos, né? E depois você, para testar se eles funcionam de verdade, você precisa ver se eles primeiro conseguem descrever os núcleos terrenos, né? A realidade mais comum, né? E depois você tenta extrapolar esses modelos para ver se eles descrevem a realidade mais extrema, né? E aí você consegue, com várias abordagens, ter vários modelos. Mas o problema é assim, será que todos eles descrevem a natureza sob condições extremas? Talvez não, né? E cada vez que se conseguem experimentos melhores, a gente consegue ir eliminando modelos, né? Então, por exemplo, esse foi um trabalho, já não são mais tão recentes assim, que determinaram essa janela branca que está ali, né? E que excluíram vários modelos, né? Ninguém quer também guardar modelos só mesmo por lembrança, eu preciso que descreva, né? Então, quanto mais se tem evidências experimentais que vinculam as grandezas, você vai eliminando os modelos e aí você investe na melhoria daqueles que de fato descrevem a natureza, né? Aqui também são vínculos, né? Eu deixei para que as pessoas vejam no que a gente trabalha. Isso aqui são chamadas frações de estranheza. Lembra daquelas partículas exóticas que eu descrevi para você? Então, essa é a quantidade de estranheza, né, que elas têm no total de sua constituição, né? Aqui o que a gente chama de relação massa-raio, né? Isso aqui também é bastante importante no que diz respeito a evidências experimentais, né? E aqui, como eu estou dizendo que a gente vai ver como é que é o dia a dia do físico, né? Eu proponho o uso de um chamado modelo da sacola, né? Que ele parte das funções de ondas de quarks para chegar a hadrons, certo? Então você constrói uma estrela que concebe-se como composta de hadrons, ou seja, prótons e nêutrons, mas você parte de graus de liberdade de quarks, né? E quer dizer, aí nesse ponto é importante mostrar para o estudante o seguinte: tá, mas por que você quer isso? Bom, veja bem, nós não alcançamos uma estrela, não conseguimos pegar uma nave e ir lá, certo? Então, quando você está trabalhando na extrapolação, é importante que diferentes abordagens coincidam, diferentes abordagens cheguem aos mesmos resultados, né? Isso dá força a uma hipótese, né? Então, vamos lá. A gente usa o modelo partindo dos quartos, que eu te falei, interagem através dos campos, a gente faz aqui uma aproximação que permite chegar a resultados observáveis, né? E você tem aí uma série de equações que eu gostaria que o aluno visse, só para ter ideia, né? Não é a ideia que a gente detalhe, mas que ele veja que é importante, que ele tem que estudar o formalismo de Lagrange, o formalismo da Hamiltoniana. Então, tudo isso entra depois nas áreas de pesquisa que você for estudar.
né? O cálculo tensorial, tudo isso você precisa, né? Então, aqui eu sigo com a parte específica do que eu quero. O que a gente quer fazer? Só para quem está olhando entender um pouco mais. A gente quer entender a crosta. Aí a gente pergunta assim, tá, a crosta supõe que seja feita de hadrons solto, um gás de hadrons, tá? Mas como é que é esse gás? Será que eles estão lá como bolinhas de, de bilhar, soltos, vagando, ou eles estão juntos? Se estão juntos, como é que estão? Formam formato esférico ou não? Essa é a questão, né? Então, a gente impõe algumas condições, né? Condições de contorno, né? A gente supõe, então, que tenha duas fases, né? E analisa como é que qual é o resultado que a gente tem a partir desse modelo que eu propus me usar, que é o QMC, Quark Messon Kaplan, né? De par das funcionamento dos quarks. Quero ver dentro desse modelo, e assumindo duas fases, o que seria uma realidade favorável? Em que ia dar, né? Aí eu passo aqui por várias coisas que eu tenho a assumir, e aí eu chego à energia livre. Olha aí, o estudante que fez termodinâmica, e provavelmente à primeira vista, quando primeira vez que olhou, falou, por que eu tenho que estudar energia livre, né, de Helmholtz, essas coisas, né? Então aqui a gente usa aqui um gráfico de energia e vê se a energia mais baixa, ou seja, o estado mais favorável, é de fato a fase homogênea, né, ou se é outra fase. E a gente descobre, se a gente olhar com cuidado esse gráfico aqui, ó, do ponto de encontro entre as duas curvas, né, a gente vê o momento em que elas trocam. Mas antes disso, toda a parte de 0 até próximo de 0,1, a fase mais favorável não é a fase em que as partículas estão soltas, né? Ela é a fase em que elas estão aglomeradas, inclusive em certos formatos geométricos, que é mais barato, tem energia mais baixa, né? Então, isso é uma coisa interessante. Não fomos os primeiros a enunciar isso, mas, enfim. Alexandre, esse modelo é restrito à estrela de nêutrons. Sim, sim. Porque não se espera que outros tipos ou outras fases da estrela vão ter aquela constituição com uma crosta, né? Nós estamos estudando aqui condições que se espera que aconteçam na crosta da estrela, certo? Então acaba por só se aplicar numa de nêutrons, né? Só por isso, né? Então a gente vê aqui que são favoráveis outros formatos. Aqui eu analiso a mesma coisa, só que com uma riqueza de prótons ou nêutrons, como eu tinha te dito antes ali, diferente, né? E aqui outra mais assimétrica, ou seja, tem muito mais nêutrons do que prótons, né? Essa fração de prótons, 0,2. E a gente vê que, de fato, as fases chamadas pasta, né, elas são mais favoráveis do que simplesmente as, entre aspas, bolinhas, ou seja, os nucleões soltos, como um gás livre, solto, sem, não aglomeradas, né? E a gente segue aí com vários parâmetros, né? E eu faço aqui um gráfico de barra, onde eu apresento dessa forma, que é uma forma bastante boa de se ver. Então, em cima, esse é um nome meu, né? Eu não coloquei na literatura, pelo menos ainda, mas como se fosse um creme, né? Esse vermelho aí. Depois você tem os tubos. Você poderia, se você gosta muito de comida italiana, associar aquele macarrão furado, oco por dentro, que é o penne, né? Depois você tem as placas, que se pode relacionar à lasanha, né? As varetas, que poderia ser o espaguete, e os droplets, que seriam, eventualmente, o nhoque, né? É por Você isso está me que se deu deixando o com nome. fome, viu? Essa apresentação aqui, ela é assim, né? E depois a gente compara com outras coisas, que também é uma das minhas áreas foi e ainda é uma das áreas de interesse, né? Que Gastronomia.
Isso, essa também. Mas uma outra ainda, ainda dentro da física nuclear, que são as instabilidades a partir de outros, com outra geometria, não necessariamente a, a de pasta, né? E tem valores que coincidem muito bem, quer dizer, duas abordagens diferentes, né? Com valores que coincidem muito bem, né? Claro, aqui está se fazendo a propaganda de um modelo, que é do QMC, essa aqui que está em azul, né? E ela tem boas coincidências ou proximidade. Então, desculpa, assim que o aluno deve ver como é que funciona, né? A descrição teórica da vida real, né? Mais tabelas, então é bom que você sabe que tem muitas tabelas, que nós utilizamos uma ideia em que um dos autores é o professor Marcos, né? Marcos Peng, do departamento, e ajudou muito no estudo. E, finalmente, a gente consegue fazer a pasta com o QMC, que foi a primeira vez que foi feita a pasta com o QMC, né? Fomos nós, né? Então, está aí, se você estava com fome, agora vai piorar um pouco a coisa. Aqui você vê outro gráfico de barras, cada um deles com uma riqueza de prótons daquela que a gente estava falando. Aí eu comparo com um outro cálculo, nem é outro modelo, é outro cálculo, absolutamente diferente, que é um cálculo de simulações, que é um colega meu, que trabalhava nos Estados Unidos nessa época. A gente continua trabalhando, não é nesse assunto, é na parte de estudo de oscilações na estrela pós-bounce, que a gente chama, mas nessa época ele trabalhava na culinária de pasta. E é assim mesmo que os pesquisadores chamavam ele nos Estados Unidos. Ele era o melhor cozinheiro de pasta. Ele trabalhava com a simulação de pasta a partir de outro modelo, né? E ele gentilmente me ofereceu a simulação dele. Eu comparo aqui com a minha, as nossas, né? Ó, aqui você tem os furos, como se fosse um queijo suíço, né? Claro que você com fome isso é meio torturoso. Aqui você tem a lasanha, e aí, à medida que ele vai evoluindo o sistema dele, por cálculos completamente diferentes, ele vai acabar chegando no espaguete, e logo a gente vai ter parece que vai virar um nhoque. Tá aí o nhoque, né? Madonna, como dizem em italiano, né? Aí você tem o nhoque feito. Isso variando a densidade. Isso, certo? Que é o que eu vario, inclusive, aqui ao longo desse eixo, verticalmente aqui, eu aumento a densidade, certo? E eu fiz de propósito para comparar com o cálculo dele, né? E teve uma boa concordância em termos dos valores em que há as mudanças de geometria, né? Ou de receita, você prefere. Então, enfim, esse foi um estudo bem bacana, né? Já foi publicado em parte de construção. Agradeci muito a ele, todas essas pessoas aqui, todos colaboraram com vídeos, com figuras, com ideia. Agradeço também, naturalmente, a minha filha pela paciência de trabalhar aqui ao meu lado durante a pandemia, né? Não poderia deixar de agradecer, sim, meus orientandos. Um pouco dos dados sobre o grupo físico nuclear, departamento de física, temos 5 professores, 5 alunos de iniciação científica, 5 de mestrado, 5 de doutorado, 1 pós-doutorando e 2 alunos de extensão. Eu tenho um número errado aqui, que são, na verdade, 11 alunos. São 9 alunos de doutorado, né? Esses números não são precisos, mas trazem uma ideia do grupo, né? Enfim, há muito que se descobrir, e muito mesmo. É uma área que está, como o pessoal diz na gíria, né, bombando, né?
Muitas coisas estão sendo descobertas. Eu tenho várias outras áreas de interesse também. E é isso. Tem muita coisa que se pode fazer. Obrigado. Alexandre, muito obrigado pela tua apresentação. Cara, eu acho que essa tua área ela é bem interessante, né? E ela traz muitas perguntas que a gente pode fazer, né? Essa é uma área que cresce muito na cabeça da gente, ainda mais como físico, né? Estrela de nêutron, buraco negro, eu acho que tem muita dúvida e perguntas interessantes que a gente pode fazer. E acredito que os alunos também vão ter bastante vontade de te procurar aí para te perguntar várias dessas coisas aí. Talvez eu possa fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Em toda essa abordagem que você faz do modelo da estrutura nuclear aí, dessas estrelas de nêutrons, você tem que levar em conta, por exemplo, a relatividade geral nessas contas, porque eu imagino que quando você tem uma estrela de nêutrons, né, a densidade é muito grande, campo gravitacional é muito alto, e daí o espaço-tempo se modifica completamente, né? Eu fico na dúvida, a minha curiosidade é o seguinte, né? Quando eu estou falando em escalas de tempo em que acontecem algumas coisas, alguma reação que aconteça numa escala de tempo, na superfície, ou alguma parte de uma estrela de nêutrons, essa escala de tempo ela é modificada pela própria relatividade, né? Isso é levado em conta? Tem algum fator nisso daí? Tem. Obrigado, Jorge, por perguntar. Parece, inclusive, que foi combinado. Não foi, tá? Mas isso é uma das propagandas do modelo. Porque se você tem existem modelos não relativísticos, como disse você, mas os modelos dessa classe com os quais nós trabalhamos, com os quais eu trabalho, são modelos que embutem a relatividade já na sua gênese. Enfim, já nasce relativístico. Tá? Então, ele já é covariante no início, na sua formulação. Então, ele já dá conta de tudo isso. Entendi. Então, parece que foi encomendada a pergunta, mas não foi casual. Alexandre, muito obrigado pela tua apresentação, pela tua participação. Agradeço demais, né, você ter dado um pouco do teu tempo aqui para fazer parte da nossa série. E para os alunos, né, que já são nossos alunos ou vão virar nossos alunos, mandem e-mail para a gente no próprio curso de graduação, ou senão o próprio professor Alexandre, garanto que a gente vai poder se comunicar cada vez mais. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e continue acompanhando as nossas novidades, beleza? Alexandre, muito obrigado pela tua apresentação, pela tua participação, e espero a gente poder fazer um bate-papo de novo no futuro. Legal? Valeu, Alexandre. Obrigado. Tchau. Eu concordo, o problema é só a questão do fundo, né? Tá ótimo, cara. Eu tô na minha cozinha aqui, ó. Ela tá lá fora, né? Mas se ela puder... Mas agora já pode, né? Agora já pode, né? Pode. Ela tava aqui, cara, agoniada, querendo entrar. Vamos falar com a Cecília. ela tá... Cecília! Esse titio... Ué, cadê ela? Vamos ver ela. Meu papai! Viu o papai todo jeito. Ó. Oi, Cecília, tudo bom? Tudo bom? Tá me vendo aí? Ó, ela tá falando oi pra você, rapaz. Oi. Segura. Olha só que fofinha. Vamos ver. Quer pular? Quer pular? Pode, o papai vai pular. Olha lá, aquele moço ali, ó, entrevistou o papai. O papai falou. Entrevistou.